de volta com o canal Rede dos Saberes e vamos continuar falando sobre os polígonos. Então, polígono é toda linha poligonal fechada simples. Por que essa figura aqui em azul é um polígono? Porque obedece todas as características da definição de polígono. Tem que ser uma linha fechada, porque o nome simples mesmo, porque ela não pode se cruzar. E observe que essa linha não se cruza. E agora nós iremos tocar num ponto especial, que são os elementos de um polígono. Nós já falamos sobre eles, mas agora você vai conhecer eles melhores. Os 4 elementos que constituem um polígono: vértices, lados, ângulos e diagonais. Vamos lá conhecer cada um deles nessa figura? Primeiro, vamos conhecer os lados dessas figuras, né? Depois, os vértices, depois, os ângulos, depois, as diagonais. Então, primeiro, aqui está aparecendo para vocês os vértices. O que são os vértices de um polígono? São os encontros dos dois segmentos. E esse encontro desses dois segmentos formam um ponto, que a gente chamou aqui de A, B, C, D. Então, verifique que o polígono é de 4 lados. Como é o nome do polígono de 4 lados? Se chama quadrilátero. Então, quantos vértices tem esse polígono? 4. Então, perceba que o número de vértices de um polígono é igual ao número de lados do polígono. Então, se o polígono tem 4 lados, ele vai ter 4 vértices. Se ele tem 5 lados, ele vai ter 5 vértices. Os vértices são, em outras palavras, são os cantinhos, né, do polígono. O outro elemento que nós temos aqui são os lados do polígono. Os lados são os segmentos que vai de um vértice até o outro. Então, você tem, nessa figura, 4 lados. Você tem o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado AD, ou DA, como você quiser chamar. A ordem não vai interferir, né? Você tem os ângulos, que eu já comentei com vocês, que os ângulos ele é formado pela abertura de 2 lados, e os ângulos eles se classificam em 2 tipos. Eles podem ser internos e eles podem ser externos. O interno é que está dentro da figura, como eu falei para vocês, é formado por 2 lados. E os externos, como o próprio nome diz, externo, fora. Então, são os ângulos fora da figura. Então, dentro de um polígono, você tem os elementos lados, vértices, ângulos. Um detalhe importante que eu comecei a falar para vocês. Um polígono, a quantidade de vértices é a quantidade de lados. E a quantidade de ângulos internos é igual ao também o número de lados. Ou seja, esse polígono também vai ter 4 ângulos internos e também vai ter 4 ângulos externos. Não esquecendo um detalhe importante, que em todo polígono, seja ele de 3, 4, 5, quantos lados ele for, se você somar o ângulo de dentro, que se chama interno, com o ângulo de fora, que se chama externo, essa soma tem que dar igual a 180 graus. Aí, por que apareceu o nome ali suplementares, professor? Porque suplementares significa dizer que a soma desses 2 ângulos vai ser igual a 180 graus. Então, ângulos suplementares são ângulos que juntos formam 180 graus. E temos as diagonais, né? O que são as diagonais de um polígono? É você ligar um vértice a outro, passando por dentro da figura. Então, os lados, eles não são diagonais, porque eu falei para vocês que os lados é um segmento que vai de um vértice a outro, só que ele não passa por dentro da figura, né? As diagonais é um segmento que vai de um vértice a outro e passa por dentro da figura. Então, na figura de 4 lados, quantas diagonais dá para traçar? 2, né? Ou seja, dá para
ligar de B até D, que é o mesmo segmento de D até B, e você também pode fazer a ligação de A até C. Então, o polígono de 4 lados é um polígono que possui 2 diagonais. Vamos ver numa figura que tem um maior número de lados. Por exemplo, um polígono de 5 lados. Olha ela aí, lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre o pentágono? O pentágono, ele é uma figura de 5 lados, né? E eu falei para vocês, quantos lados tem o pentágono? 5. Quantos vértices tem o pentágono? 5 também. Lembra que eu falei para vocês? O número de lados de um polígono é igual ao número de vértices. Então, lados são 5, são os elementos. Vértices aqui, ó, são os cantinhos, ou seja, o encontro de 2 lados. Você tem um outro elemento que você vai trabalhar nos anos mais na frente, que se chama apótema. O apótema, ele é a distância do centro da figura até a metade do lado, certo? Esse de amarelo você também já conheceu, ele se chama diagonal. E aí você deve estar se perguntando, quantas diagonais tem esse polígono? Toda vez eu vou ter que desenhar a figura e vou ter que traçar? Não. Daqui a pouquinho você vai aprender como se calcula o número de diagonais de uma figura sem precisar desenhar a figura, né? Então, você conheceu esse elemento que se chama diagonal. A distância do centro da figura para a metade do lado é o apótema, certo? Mas não se preocupe que o apótema vai ser trabalhado com vocês a partir do 9º ano, onde você vai aprender a calcular o tamanho desse segmento. Então, você tem aqui os vértices desse triângulo, ó, que são 5. Então, todos os roxinhos ali são 5. Como eu disse a vocês, o polígono de 5 lados, ele tem uma coisa bem interessante. Ele tem 5 lados, ele tem 5 ângulos internos, ele tem 5 ângulos externos, ele tem 5 diagonais. Ele é o polígono que todos os seus elementos é o mesmo número. Isso acontece com todos, professor? Não. Por isso que eu falei que ele é especial. Os outros, o que vai mudar é apenas a diagonal. A quantidade de vértices, lados, ângulos, tem que ser a mesma em todos os polígonos. Então, continuando falar sobre os elementos dos polígonos, né? Você vai perceber que esse polígono ele vai poder ter 5 diagonais. Aí todo mundo formou uma estrela. O formato é uma estrela e, se você contar, são 5 diagonais que ele tem. Então, ele é o polígono, olha a questão de prova, é o polígono que possui o número de lados iguais ao número de diagonais. Que polígono é esse? Prazer, eu sou o pentágono. Então, vamos lá aprender como é que se calcula o número de diagonais de um polígono. Eu falei para vocês que o polígono que tem o menor número de lados é o triângulo. E aí, o triângulo tem 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, 3 vértices. E aí, quantas diagonais? Se liguem nisso. O triângulo é o único polígono que não possui diagonal. Não tem como eu ligar um vértice a outro passando pelo meio da figura, né, que não seja o lado. Então, o único polígono que não possui diagonais é o triângulo. Vamos lá para o novo polígono, o polígono de 4 lados. Como é o nome do polígono de 4 lados? Se chama quadrilátero. E aí, quantas diagonais ele tem? Vamos ver aqui, ó. Eu posso ligar um vértice ao outro passando pelo meio da figura. 1. E depois, 2. Então, eu tenho, num polígono de 4 lados, 2 diagonais. Um polígono de 5 lados. Lembra dele? É o polígono especial. É o polígono que possui todos os elementos o mesmo número. 5 lados, 5 vértices,
5 ângulos internos, 5 ângulos externos e 5 diagonais. Ah, professor, mas beleza, está aumentando o número de lados, vai complicar a minha vida, né? Porque eu ficar traçando um vértice para o outro, daqui a pouco vai encher tanta figura e eu vou perder a contagem. Aí o que eu devo fazer? Você já vai ver uma relação matemática que vai lhe ajudar a calcular o número de diagonais de um polígono sem ter que fazer a figura. Mas vamos ver aqui do hexágono, né? Que é o polígono de 6 lados. Quantas diagonais ele vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o hexágono é o polígono que tem 9 diagonais. Aí você já deve estar pensando, agora ele vai complicar, porque quando ele aumentar o número de lados, como é que eu vou passar um bocado de risco desse daqui? Vou me perder. Então eu falei para vocês, agora nós iremos ver uma relação matemática que vai nos ajudar a calcular o número de diagonais de um polígono. Aí, aqui a gente chama de fórmula, né? Então, quem gosta de chamar de fórmula, essa é a fórmula em que a gente calcula o número de diagonais. Mas você deve estar se perguntando, mas essa fórmula surgiu de onde? Foi do nada? Não. Tudo aqui é explicado. Então, vamos lá. O que é que representa esse N aí nessa fórmula, professor? Esse N representa o número de lados que o polígono tem. E esse tal de N menos 3, professor, representa o quê? Ele representa a quantidade de diagonais que sai de um vértice de cada polígono. Ou seja, veja só o polígono de 4 lados. Se eu pegar 4 e diminuir de 3, vai me dizer quantas diagonais vai partir daquele vértice. Ou seja, se o polígono é de 4 lados, eu diminuir ele de 3, só sobra 1. Então, eu estou dizendo que de um vértice de um polígono de 4 lados, parte uma diagonal. Ah, então é só se eu multiplicar o número de lados, isso que é o N, vezes o número de vértices, ou o número de diagonais que parte de um vértice, e dividir por 2, aí você vai perguntar, e por que dividir por 2, professor? Porque a mesma diagonal indo de um vértice é a mesma voltando. Então, se eu estou contando de cada vértice, para eu não ter que contar a mesma diagonal 2 vezes, eu divido por 2. Então, está aí a expressão que vai me dizer o número de diagonais. Se você se confundiu ali no hexágono, que é o polígono de 6 lados, verifique esse detalhe. Ele não tem 6 lados? Pronto, eu já sei que o número de lados deles é 6. Quantas diagonais vai partir de cada vértice dele? É só você pegar o número de lados e subtrair de 3. Ah, então 6 menos 3, eu sei fazer essa conta, 3. Beleza, então de cada vértice está partindo 3 diagonais. Então eu vou multiplicar o número de lados, que é 6, vezes a quantidade de diagonais que parte de um vértice, que é 3. Então 6 vezes 3 dá quanto? 18. E vou dividir ela por 2, e aí você vai perceber que você vai encontrar as 9 diagonais. Então, veja que tem como você encontrar o número de diagonais sabendo o número de lados do polígono. Então, lembre-se que essa fórmula ela só é válida para um polígono que tem um número de lados maior ou igual a 3. Não existe polígono de 2 lados, muito menos de um lado, certo? Pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui, depois de ter falado aí sobre as diagonais de um polígono, mas no próximo encontro nós iremos abordar sobre mais os triângulos. Fique ligado aí na nossa Rede dos Saberes e até o próximo encontro.